Hoje nós fazemos uma pausa no tempo pascal e vamos celebrar a festa do evangelista João Marcos. Aqui nós temos a certeza de que toda essa falsa ideia, essa teologia histórica que é quebrada, de dizer que a Igreja Católica não é esta igreja que está aqui no Novo Testamento, ela cai por terra hoje. Primeira coisa, e é importante que vocês escutem, o que é que vem primeiro, a pregação ou o livro? A pregação. Nós estamos lendo hoje um evangelho do evangelista João Marcos, que começou a circular entre o ano 35 e 40 depois de Cristo. 35 anos depois da morte de Jesus Cristo, 40 anos depois da morte de Jesus Cristo, este homem, que é João Marcos, discípulo de São Paulo, escreve este primeiro evangelho, que é um gênero literário. O evangelismo, ele é um gênero literário. Qual é a função do evangelho? Apoiar os pregadores, para que as comunidades continuassem a viver aquela alegria, porque evangelion quer dizer uma boa notícia, uma graça anunciada, uma boa nova. Então, quando eles pregavam, a comunidade ficava entusiasmada, ficava animada, cheia de vida. E para que essa onda da graça continuasse, eles então deixavam que os papiros, né, os rolos ou pergaminhos com o evangelho. E aqui nós temos uma coisa muito importante, que um dos teólogos que ainda hoje é considerado referência na interpretação do evangelho de São Marcos, morou aqui, em Fortaleza. Chamava-se Padre Caetano Minetti Tiesse. Este homem, que é o fundador da congregação Nova Jerusalém, ele foi o responsável, isso há décadas atrás, de elaborar uma tese chamada de segredo messiânico. Que tese é esta? Vocês, quando lê, todo mundo já leu o texto de São Marcos? Está aí o problema, né? Aí está o problema. Eu vou seguir, senão eu atraso. Ele diz que todas as vezes que Jesus fazia algum sinal, algum milagre, toda vez que Jesus se revelava, ele dizia: fique em silêncio, não conte a ninguém. Por quê? Como é o primeiro evangelho, vocês não vão encontrar no evangelho inteiro ninguém fazendo profissão de fé. A profissão de fé do evangelho de São Marcos só acontece quando o soldado romano, que a gente, pela tradição da igreja, atribui essa pessoa como São Longino, como São Longuinho, ele vai perfurar o peito de Jesus, e quando ele é banhado no sangue de Jesus, o que é que ele diz? Este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Uma vez só, no final do evangelho. Por quê? Porque ainda nós estamos na perseguição dos judeus. Nós ainda estamos, no período do evangelho, na grande perseguição que os católicos sofriam. E não tenham medo de dizer, ali é a igreja católica. Não é os cristãos, não é para dizer a comunidade, não é para dizer igreja primitiva, tudo isso é herético, é igreja católica. Por quê, padre? Porque a igreja é isto, já está ali formada. Já temos pregadores. São Paulo já falava da última ceia do Senhor, já falava da Santa Missa, então nós temos toda a estrutura da igreja formada. Não foi Constantino. E eu devo dizer que fiquei muito triste quando cheguei na paróquia e encontrei no material de uma das pastorais textos que diziam exatamente o contrário. Que diziam que foi Constantino que fundou a igreja, que diziam que a igreja era uma criação do Império Romano. Isto é uma mentira e eu estou provando hoje para vocês. Então não tenham vergonha de serem católicos, não tenham vergonha de viver a fé que nós recebemos desde Jesus Cristo. Ai, padre, mas a igreja tem isso, tem aquilo. Não, os filhos da igreja, nós sim cometemos erros. A igreja de nosso Senhor, que é Ele mesmo, esta é una, santa, católica e apostólica. E nós estamos hoje
no Evangelho, descobrindo esse segredo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque provavelmente, e aqui eu não posso comprovar, porque eu não estou com os papiros na mão, nem os pergaminhos, mas segundo o que nós estudamos, São Marcos escreveu um Evangelho que deixava as pessoas incomodadas, porque o Evangelho originalmente acabava com as mulheres indo no sepulcro e pronto. Só isso. Não tinha ninguém anunciando nada. E por que São Marcos fez isso? Olhem o que é a teologia bíblica. Ele fez isso para que cada um assumisse esse compromisso. É como se São Marcos, e agora eu estou me unindo a ele, é como se São Marcos dissesse assim: Jesus fez a parte dele. Agora, a parte de vocês, igreja, é anunciar. Se vocês não anunciarem, o sepulcro continua fechado. É o anúncio que faz com que a força da ressurreição chegue. Cada um precisa ter essa força de anunciar. Cada um precisa ter essa fé convicta. Eu sei que dizer isso aqui dentro e aqui no presbitério é fácil. Mas todos nós somos convidados, somos vocacionados a anunciar esse evangelho que é vivo. E como o evangelho acabava desse modo, não é, meio amargo, as mulheres foram para casa. Pronto, e aí o que aconteceu? Parecia uma obra inacabada. Então a igreja fez 2 finais para o evangelho que estão no capítulo 16, que foi o que nós lemos hoje. E ainda nesse capítulo 16, no finalzinho, que isso tudo foi acrescentado no século I e século II. Não esqueçam que os séculos são contados como? Colocando mais um. Então, ainda nos anos, entre o ano 0 e o ano 100, já foi acrescentado esse capítulo. Depois, no século II, que é do ano 100 ao ano 200. E depois nós temos um complemento que é do século V, que é chamada de pergaminho de Freyer, que é onde vocês têm os 2 últimos versículos. Padre, por que eu tenho que saber tudo isso? Para que você tenha convicção do que o evangelista quis falar. E por que nós temos essa certeza? Porque não estão nos pergaminhos anteriores este complemento. Então a gente vai encontrando essa junção. E o que esse capítulo nos ensina? Primeira coisa, a gente vai recordar que Jesus, ele fala o verbo indo. Aqui está escrito ide, no imperativo, mas o original está indo. Ou seja, a força da pregação deve ser uma força dinâmica. Ela deve estar no gerúndio, né? Indo. Por quê, padre? Qual é a diferença? Você não deve cessar esse movimento do evangelho. Como é o movimento do evangelho? Primeiro é um movimento centrífugo. Ele vai se espalhando. Depois é um movimento centrípeto, ele vai juntando na igreja. É por isso que Jesus diz, indo. Por que indo? Porque você tem que sair. É uma força centrífuga. Indo pelo mundo, anunciem o evangelho. E depois, uma força centrípeta, traz e batiza. Traz e torna esse aliançado com Deus. Indo pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Quando eu digo para vocês que nossa missão primordial não é distribuir cestas ou fazer obras de caridade, não estou menosprezando. O que eu estou dizendo é que existe o essencial e o acidental. Isso é filosofia, isso é lógica. Padre, eu não vou mais beber água. Você vai morrer. Porque para nós a água é essencial, mas eu não quero. Então morre do mesmo jeito. Morre querendo ou não. Então a gente tem que entender qual é a essencialidade, qual é o cerne, qual é a teleologia, que vem da palavra finalidade, né? Telos em grego. A primeira finalidade da igreja é que ela se espalhe como aquela sementinha que vocês já devem ter visto, aquelas florzinhas que a gente sopra e sai as sementes voando. A igreja deve ser assim, ela deve se espalhar, indo pelo mundo inteiro. O que nós vamos fazer? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Porque quando o evangelho é pregado, Jesus confirma. Quando o evangelho é pregado, ele mesmo vai fazer a parte dele.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui nós estamos diante da chamada escatologia do tempo presente. O que é isso? É a minha decisão. A salvação não é só quando eu morrer. A salvação já começa hoje. De que maneira? Quando eu creio. Lembram o que é crer? Não vou repetir também, só de mal. Vão ter que lembrar. Quem crer e for batizado. Aqui nós temos, meus irmãos, as duas forças que a gente encontra nessa eclesiologia. É ele falando sobre a igreja. O que é isso? Ele vai dizer para nós que primeiro o movimento é interior, crer. Depois o movimento é sacramental, ser batizado. E por favor, todos vocês que são pai, mãe, batizem os filhos ainda criança. Não tenho medo de fazer isso não. Porque é necessário que aquela criança que já está numa família católica cresça com o DNA batizado, né? Cresça com a força do batismo. Ele vai então falar dos sinais. Quais são os sinais que vão acompanhar? Quais são as confirmações? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. Aqui vocês têm que fazer uma interpretação à luz do Pentateuco, que eu não vou poder fazer agora. Veneno, vocês já lembram de onde vem, serpente também, falar novas línguas também, vocês vão encontrar aqui Torre de Babel, né, que é o contrário aqui da Torre de Babel. Expulsar demônio, porque o reino não é mais deste mundo, agora é o reino de Deus, mas enfim, fica para outro dia. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. É a mesma coisa que está nos outros evangelhos. Além de evangelizar, expulsar os demônios, curar os doentes. Porque Deus conserta a sua criação. Depois, aqui vem a parte que eu disse que é da chamada Bíblia de Freire. Depois de falar com os discípulos, por que nós temos essa certeza? Porque só está no manuscrito do século V. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Aqui a comunidade, a igreja está respondendo: cadê Jesus? Vocês falam tanto de Jesus, vocês pregam tanto esse nome, e cadê Ele? Como é que eles respondem? Ele está vivo à direita de Deus, com a nossa humanidade e a sua divindade. Então Ele não está aqui porque Ele é o nosso intercessor. Ele não está aqui da maneira que vocês esperam, mas Ele está presente, acompanhando os evangelizadores. O Senhor os ajudava, os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais. Vocês percebem o que o final do Evangelho está querendo nos ensinar? Ele está dizendo, como a primeira conclusão é muito triste, nós agora vamos completar. Assim que eles saíram do sepulcro, eles foram anunciar e pregar por toda a parte. Padre, por que nós estamos compreendendo tudo isso? Porque a fé católica não é uma fé que se direciona aos sentimentos. Infelizmente, muita gente vem assim, diz: padre, o senhor devia colocar um telão aqui, o senhor devia colocar uma iluminação especial, porque as pessoas têm que ficar emocionadas. Ok, pode ser que precise isso para evangelizar, até porque São Paulo diz que é para a gente pregar de todas as maneiras. Mas eu digo a vocês, a pregação não é para o ventre, e os sentimentos estão no ventre. A pregação é para a inteligência. A pregação é para a pessoa, não é nem para a razão, é para a pessoa. É para que a pessoa faça a sua adesão ou não ao Senhor. E eu peço a nosso Senhor, lendo esse evangelho e vestido de vermelho, porque São João Marcos foi martirizado, eu peço a nosso Senhor que nós tenhamos esta mesma força e ousadia de pregar o evangelho, de não ter medo de dizer: você que está dizendo que a Igreja Católica foi criada por Constantino, você está errado. Por quê? Isso é ticonianismo, isso é uma heresia que surgiu a partir do século tal, e você está dizendo uma mentira, porque os evangelhos já circulam desde o ano 35. As pregações de Paulo já estão escritas, as cartas, desde o ano 35.
e Constantino viveu nos anos 300. Tem alguma coisa errada que não bate nesse argumento. Então, que nós tenhamos total convicção de que nós não estamos no lugar errado, de que nós não estamos vivendo a fé errada. E por que isso é tão importante, Padre? Porque a fé é aquilo que nos faz atravessar essa realidade, que é uma realidade concreta e corpórea, e nos faz chegar na realidade de Deus. Não é o ser humano sozinho, é através da igreja do Senhor. E através da igreja, esta igreja que São João Marcos morreu, derramou o sangue e nos ajuda tanto, porque o seu evangelho chegou até nós hoje, aqui, em 2024, no Ceará. Peçamos ao Senhor esta força para evangelizar e guardemos em oração o que também é dito na primeira leitura: rebaixai-vos debaixo, sob a poderosa mão de Deus. O que é isso? Vamos guardar para a nossa oração. Rebaixar-se significa esvaziar-se. É o verbo que se usa, né? Aquela palavra kenosis. Esvazie-se diante de Deus. Se coloque debaixo das asas do Senhor. Ele sabe nos proteger, Ele sabe cuidar de nós. Com humildade. Nos nossos problemas, não sejamos arrogantes diante de Deus. Nos nossos problemas, saibamos nos esvaziar e pedir socorro. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, nós nos esvaziamos. Diante da poderosa mão do Senhor, nós nos colocamos como criatura. Porque é necessário, Senhor, que nós precisamos viver como se tudo dependesse de nós, mas confiar, sabendo que tudo depende de vós. É um grande desafio, Senhor. E pedimos neste instante, terminando a Santa Missa, que o nosso coração seja um coração cheio da vossa paz. Que o nosso coração seja como esse sopro de esperança que o Evangelho de hoje nos deu. Muito obrigado, Senhor Deus, pela missa que nós estamos terminando neste instante. Obrigado, Senhor. E nós que estamos prestes a receber a visita da nossa intercessora, Santa Teresinha de Lisieux, nós queremos pedir nesta noite um coração que seja por inteiro vosso. Não quero ser santa pela metade, disse ela. Quero todas as coisas. Com ela nós rezamos também, Senhor. Que sejamos cheios desse grande amor que transborde, porque muitos de nós esvaziamos. Pois é difícil, Senhor, a vida apostólica, a vida de serviço. Por isso, preenche-nos de novo, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor.